Edson Olímpio Silva de Oliveira. Eu sou médico, sou cirurgião, sou escritor, sou motociclista e aceitei esse honroso convite do meu primo Danilo e do seu genro para dar um depoimento sobre os meus 50 anos de medicina aqui em Viamão. E como eu sou natural de Viamão, sou filho da terra, as minhas raízes são todas de Viamão, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, eu acho que isso também é um legado que nós podemos deixar, tanto para a minha família quanto para a minha cidade, a quem eu tanto devo. Eu nasci aqui em Viamão, no centro histórico da cidade, na esquina da, hoje, Rua Julieta, mas na época era General Osório, ao lado da praça, onde depois da minha casa, durante muito tempo e até hoje, se tornou a sede do Partido Trabalhista Brasileiro. Então eu nasci naquela esquina ali pelas mãos de uma parteira muito conhecida em Viamão, Dona Teresa Sica, da família Sica, que foi dona e manteve o hotel mais importante dessa cidade, que também no centro histórico, ao lado da Caixa d'Água. Dona Teresa Sica era uma pessoa excepcional, e morava ali em diagonal à nossa casa. Foi uma parteira muito interessante. Eu cito ela num dos meus livros, que um chamado que ela teve para fazer um parto no interior de Viamão, o pai, o esposo da parturiente, muito nervoso, veio de carroça buscá-la, e no retorno ele batia muito no cavalo, açoitava muito o cavalo com o relho, e numa dessa chicotada, o relho na volta bateu no olho da Dona Teresa Sica, cegando. E ela mesmo com o olho traumatizado, ela foi atender o parto, fez o parto, a criança nasceu bem, e dali para diante ela se tornou cega daquele olho. E ela tinha uma outra característica, que era acompanhar os seus filhos, durante o crescimento. Então, conta a minha mãe que, inclusive, o aprender a fazer xixi no periquinho, essas coisas, foi a Dona Teresa Sica que me ensinou. Eu acho que isso também tem um lado muito importante, porque está aí as raízes também da minha formação como médico. Esse tipo de pessoa, de vivência, de situação. Meu pai é Aldo Flores de Oliveira, uma família muito tradicional daqui de Oliveira, dos Oliveira Carneiro, da Estância Grande, conhecido por seu Aldo Cabeleira. Minha mãe, Dorilda Silva de Oliveira, conhecida como Dona Dora. Meu pai foi funcionário das lojas Renner, representante comercial aqui em Viamão quase toda a vida. E minha mãe foi costureira, trabalhava fazendo costura. Na época se dizia modista. E fez costura durante toda a vida, além de ajudar o meu pai no escritório. Eu sou o terceiro filho do casal. A minha primeira irmã, Shirley Celina de Oliveira e Eger, é falecida. A minha segunda irmã faleceu logo após o nascimento. Uma curiosidade que se perpetua na minha família: a minha irmã nasceu no dia do aniversário do meu pai. E eu fui nascer cerca de um ano e pouco depois, no dia do aniversário da minha mãe. E isso tem se repetido continuamente na minha família, com filhos, com netos, com diversos familiares. Nascer nos mesmos dias, ou nos dias muito aproximados. E não é por cesariana, como hoje se faz muito. Eu cresci como guri aqui no centro de Viamão, e comecei a estudar, a fazer a minha formação, minha alfabetização, aqui no Grupo Escolar Setembrino, tradicional Setembrino, com a professora Nedi Figueiredo. E aí eu estudei todo o primário, e no fim do primário tinha que passar para o ginásio, que era o que se chamava na época o grau ascendente. Como toda a minha família, todos os meus primos, todos os meus parentes
normalmente iam para o Canadá ou Escola Mestria, que é uma escola agrícola aqui no interior de Viamão, extremamente útil, importante, e logo a seguir tinha a ETA, a Escola Técnica de Agricultura. E essas escolas, além de dar uma formação técnica, pessoal, profissional da mais alta qualidade no Rio Grande do Sul, tinham a característica de que todos que saíam dali saíam com emprego. Saíram empregados e saíram muito bem empregados. Então houve uma pressão familiar que eu também fosse, terminado o primário, fosse estudar no Canadá ou no Mestria. Mas não era o meu caminho, não era o que eu queria fazer. Eu já tinha outras ideias e eu sentia que o Canadá, que a formação agrícola, não era o que eu tinha necessidade, vontade, desejo de fazer. Já de um longo tempo, minha família é uma família de classe muito humilde, a minha mãe fazia tratamento dentário, tratamento, onde a PUC nasceu em Porto Alegre, que é anexo ao Colégio Rosário, na Avenida Independência. E eu, como criança, eu acompanhava sempre que ela ia fazer os tratamentos dentários, outras coisas, que a Faculdade de Odontologia da PUC era ali no Rosário. E eu acho que eu criei essa mística do Rosário já também por isso. E eu tinha no meu íntimo a vontade de fazer o Rosário. Mas eu sabia que eu não tinha condição econômica e não tinha nem como ir a Porto Alegre. Para ir a Porto Alegre era muito difícil. Ainda mais num colégio da classe mais alta. Eu sabia que os meus pais não tinham nem como pagar isso aí. E aí, tenho que ficar em Viamão. Vou ficar em Viamão. Qual é o caminho? Ginásio Bento Gonçalves, anexo ao Colégio Setembrino. Ao Grupo Escolar Setembrino, onde a minha irmã já tinha feito ginásio. Então, entrei no ginásio Bento Gonçalves. Uma curiosidade, o acesso ao Colégio Canadá, ou Mestria, era por um exame de admissão. Não era o acesso a todos os ginásios da época. E quando me mandaram fazer a prova, eu fiz todo o empenho indireto para não passar nessa prova, porque eu não queria passar nessa prova. Não tinha vontade nenhuma de passar nessa prova. Então fiquei no Bento Gonçalves, fiz o Bento Gonçalves, e quando terminou o Bento Gonçalves, os 4 anos de Bento, 64, 65, 66, 67 de Bento Gonçalves, o caminho se voltou de novo para a ETA, Escola Técnica de Agricultura. E que o pai queria que eu fizesse a ETA, a mãe, tu faz a ETA, porque tu vai sair de lá com um bom emprego, sabe? Mas não é o que eu quero, eu ainda continuo querendo Rosário. Foi então que a mãe me disse, olha, tu faz o seguinte, tu vai a Porto Alegre, vai lá no Rosário, vê como é que é. Vem. E vamos ver se a gente consegue te colocar no Rosário. Eu fui, cheguei na portaria do Rosário, me apresentei, me atenderam muito bem. E aí descobri que existiam turmas para ciências exatas, que era engenharia e outras. Ciências biológicas, que eram turmas de medicina. E o clássico, que era o pessoal que ia para o direito, já havia essa trifurcação. Quando eu voltei e falei para a mãe, meu pai sempre teve aquela vontade assim, que fosse um engenheiro através da ETA, fosse um engenheiro. Eu tinha muita habilidade com matemática, com geometria, com essas coisas, sempre tive muita habilidade. Então, vai para engenharia. Teu caminho é engenharia. Aí fui me inscrever lá no Rosário, minha mãe foi junto. E o secretário perguntou qual é a turma que o senhor vai querer de medicina. Quando eu cheguei em casa e contei que era medicina, meu pai estranhou muito, mas tu não ia para engenharia? Eu digo, não, pai, não. Não sei, mas não, acho que não é o meu caminho. Meu caminho é a medicina. E aí fiz os 3 anos de Rosário, que é o científico. Ficava muito em Porto Alegre, estudava muito de tarde, eu tinha aula de manhã.
E às tardes eu usava muito a biblioteca do Rosário para estudar, eu não tinha como comprar os livros, eu estudava na biblioteca. E ajudava muito os professores a fazer, na época se fazia os polígrafos, se fazia os materiais impressos em mimeógrafo, e eu me prontificava a fazer esse tipo de coisa para ganhar uma facilidade a mais de acesso à biblioteca, de pegar livro e trazer para casa, que eles não deixavam, né? E assim foram os 3 anos de Rosário, e no terceiro ano de científico, eu já estava decidido que vou fazer medicina mesmo, fiz o pré-vestibular Mauá, e dentro do Mauá, a orientação na época da inscrição do vestibular, eles nos davam as faculdades particulares e nos davam as faculdades públicas. E entre as públicas tinham 2, tinha uma de Porto Alegre, que era a URGS, e tinha a UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, que era a leiga de medicina. Bom, eu já tinha visto o que tinha acontecido com o meu pai e com a minha mãe para pagar o Rosário durante 3 anos. Então eu sabia que fazer uma faculdade de medicina, fazer uma PUC, a Católica ela paga, vou para Caxias do Sul também é pago. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que passar numa faculdade pública. E me inscrevi no vestibular para a Federal de Porto Alegre e para a Federal de Pelotas. Foi aprovado no vestibular para a Federal de Pelotas. O espanto foi quando cheguei em Pelotas com o meu pai, com o seu Aldo Cabelento, e fui fazer a matrícula, descobrimos que a faculdade era agregada à Universidade Federal de Pelotas, mas era uma faculdade paga, e muito bem paga, inclusive até mais cara do que a própria Católica de Pelotas. E aí o senhor disse, não, vem pra cá e vamos dar um jeito. E o jeito que ele deu foi vender a casa da praia, foi vender as coisas que ele tinha, foi começar a vender tudo que tinha para poder me ajudar a custear. E eu trabalhando lá, fazendo o que podia lá para poder ganhar uns pila e tocando a faculdade. Eu fiz o primeiro ano em Pelotas, uma faculdade muito boa mesmo. A formação da faculdade, formação pessoal, médica, muito boa, de alta qualidade. No segundo ano de medicina já não tinha aquela euforia tanto mais de amigos e festa. No segundo ano de medicina eu resolvi voltar ao antigo padrão de estudo, que era o padrão que eu fiz no ginásio, o padrão que eu fiz no científico, estudar. Então, a minha família, os meus parentes, muitos não me viam em Viamão, no lugar, porque eu estava cravado num quartinho, na garagem, que na época se chamava galpão da casa do meu pai, da minha mãe, e ali era a minha caverna, era o meu bunker, era o meu santuário. Ali eu cravava estudando dia e noite, focado em algum objetivo. Assim eu fiz o ginásio, assim eu fiz o científico. Eu tinha que render, porque a minha mãe me dizia muito, olha, a única coisa que nenhum ladrão vai poder te roubar nunca é o teu estudo. Então tu tem que estudar. Se tu quiser ter alguma coisa na vida, tu tem que ser honesto, tem que trabalhar, mas tu tem que estudar. Se tu não tiver estudo, tu não vai ter. Então, tu vê as dificuldades que a gente tem, porque eu e teu pai, nós nunca estudamos. A gente fez muito mal, assim, um primário, mas nós não tivemos estudo. Então, tu vai ter. A tua irmã estudou, fez o ginásio, depois não quis estudar mais. Resolveu casar e não estudar mais. Então, como tu quer estudar, nós vamos favorecer tudo e vamos ajudar tudo que puder para tu continuar estudando. Mas nesse segundo ano lá em Pelotas, eu resolvi, numa turma de 108, só 2 foram aprovados por média, eu fui um deles. Eu tinha que ser aprovado por média, porque eu tinha no meu planejamento voltar para Porto Alegre, fazer o superintensivo do Mauá. A grade de entrar em faculdade tinha mudado. Na época se criou o curso básico, em que metade das vagas entravam direto na faculdade, e a segunda metade, por classificação, fazia o tal de curso básico durante 6 meses. Daí surgiu, nessa época, então eu fiz faculdade de 71, 72 em Pelotas. A partir de 73, o sistema mudou. Então eu tenho que entrar na URGS em Porto Alegre. Mas eu vou me inscrever na Católica também. PUC não tem nem jeito, porque a PUC
eu descobri que o valor que a Católica cobrava não era um absurdo para os meus padrões, da minha família, do que a gente poderia. E passei, e vim, fiz o superintensivo do Mauá. Eu tinha muita afinidade, sempre tive com os professores, e me davam muita dica, e fora do horário de aula, eles reuniam os grupos assim, que queriam se interessar mais, e ficavam reunidos. Então tinha o professor de química, de física, tinha a matemática, que na minha época não tinha na grade do vestibular, a matemática, nessa época já tinha. O Edson de Oliveira, que tinha o mesmo nome, professor de português, uma figura fantástica. Eu gabaritei uma redação num desses vestibulares que se faz antes, e o pessoal gozava muito, a turma gozava muito, que tinha sido o Edson de Oliveira que tinha feito a prova e que saiu no meu nome. Né? E fui aprovado no vestibular da URGS, fui aprovado no vestibular da URGS, fui muito bem classificado, mas muito bem classificado. Mas me dei por conta que essa barreira dos 6 meses, na verdade eu iria perder 1 ano de faculdade. Eu ia me formar 6 meses mais tarde ou 1 ano mais tarde, porque eu não ia acompanhar a turma de 73 eu não ia poder acompanhar, eu ia acompanhar a turma de 74. Então eu ia perder 1 ano de faculdade. Bom, perder 1 ano de vida? Não posso perder 1 ano de vida. Sempre existiu o chamado remanejo. São indivíduos que entram numa faculdade, ou não se inscreve, ou passam para um curso superior, ou abandonam a vaga, enfim. Aí são chamados novos. Eu sabia que na Católica, que era a minha segunda opção, teria o remanejo, e que certamente pelo menos uma vaga ia abrir. Isso eu tinha certeza porque eu conhecia o pessoal que tinha entrado. De com uma vaga que abrir, eu tenho a convicção de que eu entro pela classificação que eu tive na URGS, foi tão alto que eu vou entrar. Mas de janeiro do vestibular até março, quando saiu a resposta, eu amarguei esses meses aí na angústia, sem a certeza de que absoluta de que viria para Porto Alegre. Aí vim para Porto Alegre, entrei na Católica. Para quem não sabe, hoje é a Universidade Federal da Ciência e da Saúde de Porto Alegre, anexo da Santa Casa, ali, do complexo Santa Casa de Misericórdia. E lá eu fiz o resto da faculdade. E eu costumo dizer para as pessoas que eu sou médico, além de ter 50 anos de medicina, de 71 a 2021, 71 quando eu entrei na faculdade, a 2021 que eu não sou agora, eu sou o médico com o maior tempo de vida profissional contínua na cidade. Tem até colega que tem CRM mais baixo que o meu, mas nunca tiveram trabalhando continuamente na cidade. Então, pode não ser um mérito, mas é uma constatação. Então, para mim, eu acho que é um mérito. Tá? Em 73, quando eu entrei em Porto Alegre, eu já me apresentei aqui no Hospital de Viamão, para o Dr. Venceslau da Rocha Vieira, um estudante de medicina, pedindo para acompanhar ele, ou acompanhar os plantões que eles faziam. Normalmente o plantão era em casa, mas eles vinham atender os pacientes, as consultas, ou os partos. Eu solicitei na presença dele que eu pudesse acompanhá-lo ou os outros colegas da cidade. E isso me foi autorizado. Então, no verão de 73, eu comecei a trabalhar no Hospital de Caridade de Viamão, acompanhando os plantões do Dr. Venceslau da Rocha Vieira. E daí eu acompanhei o Dr. Venceslau da Rocha Vieira, acompanhei o Dr. Pedro Moura Lobato, Dr. José Antunes Pinto. São pessoas assim fantásticas, foram pessoas, ótimos médicos, ótimos profissionais, ótimas pessoas humanas, pessoas decentes, de honra, pessoas de estudo, que continuavam estudando sempre. E aí eu comecei a fazer medicina em Viamão. A medicina do plantão, a medicina junto com os colegas do hospital, e até alguma medicina fora da cidade, fora do hospital.
E a minha primeira paciente fora do hospital foi a Negra Santa. A Negra Santa era uma pessoa maravilhosa, era uma senhora de idade que morava de frente do cemitério, próximo da casa da minha falecida avó, e ela engomava e cuidava das roupas melhores de Viamão. Então, se as pessoas queriam uma roupa ser melhor lavada, melhor tratada, quem é que vai fazer isso? A Negra Santa. E a Negra Santa também tinha a característica que, na época, o pessoal pegava gambá, pegava ratão, pegava capivara, pegava esses bichos assim, e a Negra Santa era a exímia pessoa para carnear os bichos, preparar os bichos e deixar prontinho para o pessoal fazer a festa. E eu me dava muito com ela gostava muito de mim desde criança, me viu. Desde criança eu estava sempre na casa dela. E uma das coisas muito interessantes da casa da Santa era a extrema limpeza. Um assoalho de tábua. Você não via assim, ó, um sujinho. Você não via aquele padeleiro, as panelas chegavam, batia o sol, aquilo brilhava. Pessoa sempre limpa, cheirosa, casa bonita, bem arrumada. Ela fazia esse serviço todo, mas aquilo parecia que ninguém tinha feito nada, porque estava sempre perfeito. Ela teve um filho, não conhecia o esposo, mas ela tem um filho, o seu Léo. Trabalhou, acho que se aposentou na empresa de ônibus de Viamão. E um dia eu estou na casa da Santa e ela está falando, se queixando, certas coisas e tal, e eu fui examiná-la e fechei o diagnóstico, insuficiência cardíaca congestiva. O meu primeiro diagnóstico médico. E disse, olha, eu vou conversar com o Dr. Venceslau, para o Dr. Venceslau te atender então. Ah, mas eu não posso pagar isso aí, é difícil, a gente só pode ir no posto. Eu digo, não, o Dr. Venceslau vai te atender, ele atende bem todo mundo sempre, não importa. Pode deixar que eu falo bem. E realmente o Dr. Venceslau atendeu, ficou tratando dela e tratou dela. E graças a Deus ela durou muito tempo, sempre muito bem tratada e acompanhada. E, então foi uma das outras felicidades. Em 74 para mim foi um divisor de águas, porque em 74 a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, jovem, muito jovem faleceu. Houve uma série de complicações clínicas do paciente, uma série de erros médicos, de conduta. Ali eu descobri realmente assim, ó, com o tratamento, com as coisas que aconteceram com a minha mãe, que tipo de médico eu gostaria de ser e que tipo de médico eu jamais seria. Na medicina, como em outras áreas, quando se segue um tutor, quando se segue um mestre, na medicina mais ainda, a medicina é calcada durante todos os tempos em que o aluno ou os alunos vão seguir aquele mestre. E muito do que eles vão saber e se tornar e vão fazer é embasado naquele conhecimento, na dignidade, na honra, todos os conceitos que aquele mestre tem. Isso mudou muito em medicina hoje. A medicina se massificou tanto que nós temos raríssimos mestres e raríssimos alunos. As pessoas estão querendo fazer um trabalho somente, e a medicina não é um trabalho somente. Mas dali eu consegui me tornar assim, ó, na pessoa que eu quero ser e na pessoa que eu não quero ser. A minha mãe dizia uma coisa que é um conceito que eu carrego e transmito para os meus familiares, para minha filha médica, que só há um jeito de tratar o teu paciente. Tu tem que tratar a mãe dos outros como quer que seja tratada a tua mãe. O pai dos outros como quer que tratem o teu pai. Os filhos dos outros como tu queres que trate os teus filhos. A mulher dos outros como tu quer que trate a tua mulher. Isso para mim não mudou nada. Continua exatamente igual assim para minha filha, para os meus sobrinhos, que são médicos também. Eu acho que o conceito continua o mesmo. E não pode ser diferente. Ah, vamos tangenciar. Isso não tem como tangenciar.
Não tem como aliviar, não tem como ter ideologia diferente para isso aí. É isso aí. Esse é o conceito que deve ter. A partir em 74, como divisor de águas, eu tive a perda da mãe e tive o casamento. O casamento foi uma coisa muito importante também para mim, porque eu casei com a minha colega de ginásio. Nós estudamos 4 anos juntos de Bento Gonçalves, nós terminamos o Bento, eu fui para o Rosário, ela foi para o Inácio Montanha, ela foi para a odontologia e eu fui para a medicina. Então, aquela guria que a gente se olhava lá, ou aquele guri que a gente se olhava, nós, quando terminamos o ginásio, nós fechamos, ou abrimos o namoro, né? Fechamos a parceria e abrimos o namoro. E em 74 nós casamos. Acho que o casamento, o tipo de profissão, é extremamente importante. Esse tipo de parceria, de um entender o outro, né? Se os dois estão na área de saúde, os temperamentos não confluem, a situação pode não ficar muito agradável. E vou mais adiante explicar para vocês o que é uma parte da vida do médico que eu fui e ainda sou. Em 74 eu entrei na cirurgia, em 73 eu entrei na cirurgia da Santa Casa. Eu comecei a acompanhar a enfermaria 20, com o Dr. Schlatter, que era um alemão muito rigoroso, muito duro, mas extremamente competente. Ele é brabo, mas ele tinha uma educação com os alunos dele, para mim, muito importante. Então eu acompanhei o Dr. Schlatter e continuei na cirurgia sempre. Em 74 também teve um outro divisor de águas. Eu fiz o concurso para o HPS, concurso para ser interno bolsista do HPS, fui aprovado no concurso. Aí eu tive o meu primeiro salário profissional de estudante de medicina ou de médico, foi no HPS. O que eu ganhava na medicina antes, fazendo plantões, seja em pronto-socorro particular, Cruz Azul, ou algumas ajudas que o pessoal me dava de custo, plantões, coisas, ou cirurgias, não era oficial. Esse foi oficial. No HPS eu fiquei durante 1 ano, fazendo plantões, e continuei no HPS. Depois desse tempo de internato, eu continuei como estagiário. Mesmo depois de terminada a faculdade, como residente, eu continuei fazendo o meu trabalho no HPS. Bom, terminada a faculdade, a opção estava já marcada, cirurgia. Eu fiz a residência de cirurgia geral, na Católica também, o concurso. Terminei a residência e continuei fazendo cirurgia a minha vida inteira. Hoje eu sou jubilado pelo Conselho Regional de Medicina como especialista em cirurgia geral e sou jubilado pela Sociedade de Cirurgia do Rio Grande do Sul também como cirurgião. Então a minha especialidade tem sido basicamente como cirurgião, mas sem jamais deixar de ser o médico que eu sempre gostei de fazer uma medicina mais ampla, uma medicina mais pessoal, uma medicina mais geral. Isso eu sempre fiz. E em 76, Dr. Irajá Gonçalves de Oliveira, que foi médico aqui em Jamão, foi médico do HPS, o Dr. Irajá me pediu para substituí-lo no consultório que ele tinha no Capão da Porteira, que é um distrito de Viamão, fica 37, 40 quilômetros daqui da sede. E em 76, eu era estudante de medicina, e ele foi substituir. Na época, o estudante de medicina até fazia esse tipo de coisa, fazia plantões em pronto-socorro. Hoje não pode mais. E dali eu fui para ficar 1 mês, fiquei 2, fiquei 3, fiquei até o fim do ano, ele já se achou com outras dificuldades. Fiquei mais 6 meses e terminei ficando 24 anos no Capão da Porteira. Trabalhava no Capão da Porteira, trabalhava em Viamão e trabalhava em Porto Alegre.
E hoje a medicina tem muita dificuldade. Há poucos dias eu estava conversando com outro colega, a dificuldade dos médicos fazerem plantões. Tem que ter o horário, não faço sábado, não faço domingo, não faço feriado, não faço isso, não faço aquilo. Eu trabalhei numa média de 5 plantões por semana, independente do consultório, independente da minha cirurgia, sabe? De ver paciente cirúrgico 2, 3 vezes por dia, e nunca tive dificuldade. Como plantonista dos pronto-socorros particulares, ou plantonista em Viamão, ou plantonista do HPS, ou plantonista na Santa Casa, nós tínhamos a opção de fazer os plantões dos outros, que não queriam fazer, não quero fazer as noites, não quero fazer os feriados, não quero fazer os dias de festa, Natal, Páscoa, e justamente são plantões que remuneravam muito mais. Muitas vezes um plantão de Natal ou de fim de ano pagava 3 vezes mais do que um plantão normal. Então, para o pessoal que quer trabalhar, isso aí sempre foi um ganho significativo e importante. Mas esse tipo de consultório de clínica, para mim sempre foi, esse contato pessoal sempre foi importante. E o chamado domiciliar, o atendimento em casa. Outro dia a filha ainda estava lembrando disso aí, que eu ia para as casas e lá eu tomava café, lá eu jantava, lá eu tomava o chimarrão junto. Quer dizer, a consulta do chamado se transformava numa visita doméstica, às vezes, em que tu tinha um paciente, mas ao mesmo tempo tu já atendia mais 4 ou 5 ou 6 lá e terminava tomando café da tarde, jantando lá. Ou pegavam uma galinha lá e já pelava a galinha e já fazia uma galinha com arroz, já pegava um carreteiro, fazia um carreteiro e do outro lado ficava para janta. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal, que a medicina muito que extraviou, muito que perdeu, mas é uma coisa que me deu muita satisfação e muita alegria sempre. Em 79, eu consegui trazer para Viamão o Dr. Eduardo Dias Lopes, que é médico da cidade até hoje, foi residente, foi meu colega de Santa Casa, formou-se depois de mim, mas fez uma boa residência, um excelente profissional, uma ótima pessoa. Consegui que ele viesse para Viamão para trabalhar aqui. Em 74, Virajá, num plantão do HPS, me disse: Edson, eu acho que nós podemos criar em Viamão o mesmo sistema de internato como nós temos aqui no HPS. Seria capaz de fazer isso aí? O hospital está precisando, os médicos dos plantões normalmente eles ficam em casa, são chamados, e aí criar um sistema de internato que vai ter um interno 24 horas por dia dentro do hospital para atender os pacientes internados, atender os que estão chegando e chamar o médico de casa quando houvesse uma necessidade maior. Beleza, vamos fazer. Nós criamos em 74, então, o primeiro serviço de internato de medicina aqui em Viamão. E a seleção desses colegas que vinham para cá, eu fazia junto. A imensa maioria eram pessoas que já tinham feito HPS, então já tinham uma experiência de combate assim única. A HPS sempre foi um hospital de urgência ímpar. Talvez de São Paulo do Sul, na época, não havia nenhum outro hospital de urgência e emergência médica como o HPS. Uma das maiores escolas de medicina, e principalmente de cirurgia, de todas as especialidades. Então, o Dr. Eduardo também esteve para cá em 79, tivemos essa dos internato, e viemos fazendo a medicina durante esse tempo. Uma pergunta que frequentemente eu sou induzido a responder: mas por que medicina? Por que medicina? Por que medicina? Todas as coisas têm um chamado e têm um começo. Eu acho que o começo da minha vida, o de pensar em medicina, eu relato num dos meus livros, eu fui uma criança muito doente, mas muito doente. E uma das vezes, eu devia ter uns 3 anos de idade, os médicos que existiam em Viamão na época me desenganaram. Desenganaram se dizia que não tem mais o que fazer, vai para casa e aguarda. Minha mãe era uma pessoa extremamente católica, das coordenadoras
apostolado da igreja, Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Viamão. Muito das toalhas e as coisas que a igreja apresentava e tinha, era ela que fazia. E como desenganado que Viamão, o recurso era o quê? Porto Alegre. Então me levaram para Porto Alegre. E a minha madrinha, a Maria Menezes, ajudou muito nessa época. Então fomos para Porto Alegre, lá passando pelos médicos de Santo Antônio, e de Santo Antônio foi para Santa Casa, e, olha, leva para casa porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a minha mãe desceu do ônibus aqui, com eu no colo. Hoje seria uma criança comatosa, veio para casa. Chegou em casa, na esquina onde eu nasci, que eu falei anteriormente, onde é a sede do PTB hoje, me botaram na cama, começaram a reunir a família toda. E aí vem o gancho. Tempos atrás, numa das grandes festas, Viamão, dia 8 de dezembro, sempre teve a festa da padroeira de Viamão, Nossa Senhora da Conceição. E numa grande festa dessa, que as festas duravam uma semana, o meu pai, num desses tiro-alvo lá, meu pai tirava muito de ar, ganhou o tiro-alvo lá, venceu os concorrentes que tinha e tinha direito a escolher um prêmio. E a minha mãe, então, queria escolher o prêmio. E dentro de tudo aquilo que estava exposto naquelas prateleiras, tinha uma Santa Teresinha, uma imagem de Santa Teresinha, enorme, e ela quis a Santa Teresinha. Levou para a casa dela e fez um altarzinho e botou para Santa Teresinha. E quando chegou em casa, começou a família a se reunir para esperar a minha hora. Ela fez uma promessa para Santa Teresinha, em que a dor que ela tinha de já ter perdido uma filha, e agora ia perder um filho. E que se fosse atendido, ela executaria aquela promessa enquanto fosse vivo. E por algum motivo que a Deus pertence, eu comecei a reagir, e fui evoluindo, melhorei. Um ano e meio depois, fiz uma cirurgia de garganta, e dali pra diante eu virei uma outra pessoa, com muito mais saúde e tudo, e eu havia todos os dias 15 do mês fazer aquela promessa dela. E entre outras coisas que eu não sabia, minha mãe sempre fez, como costureira, reunia os retalhos de roupa, e sempre fazia as roupas da criançada pobre do Mendanha, que é onde eu me criei. E dentre essas promessas, ela fez o Natal. Ela fazia anualmente um Natal. Fazia todos os anos aquele Natal. Inclusive, numa época que meu pai trabalhou com o Dr. Carlos Mené, que era prefeito de Viamão, ela foi chamada para ajudar a implantar ou fazer esse Natal. E esse Natal começou a ser feito pelo Dr. Carlos Mené, junto da borracheira, que é essa árvore centenária no centro da Praça Júlio de Castilhos, a praça principal de Viamão. E eu acredito que essa espiritualidade da minha mãe e disso que aconteceu comigo, com a família, é a mesma espiritualidade que eu tenho trazido comigo sempre. Inclusive tem uma oração que eu dou para os meus pacientes há 50 anos, quase 50 anos. Essa abertura espiritual que durante tanto tempo esteve afastada da medicina, hoje todos os congressos médicos tem um capítulo, tem uma secção, tem uma parte sobre espiritualidade. Aquilo que não tinha comprovação técnica passou a ter comprovação no estudo como medicina e não como religião, como ciência e não somente como religião, como fé em medicina. E eu tive a felicidade durante esse tempo de vida, de médico, de cirurgião, de operar padre, operar freira, operar pastor, operar bispo, operar, enfim, pai de santo, mãe de santo, enfim.
E dentre essas felicidades que eu tive na vida e a medicina me trouxe, foi num casamento de um colega médico, em 79, que eu conheci o padre Rafael Inácio Vale. O padre Vale era um padre jesuíta, fantástico, foi discípulo do padre Royce, foi o homem que criou e sedimentou a devoção de Nossa Senhora Medianeira do Rio Grande do Sul. Hoje ele está sepultado em Santa Maria, e as romarias de Nossa Senhora, que é feita no segundo fim de semana de novembro, nasceu dele. Eu tive a felicidade, uma graça de ter convivido com ele e com a família de jesuítas com quem ele morava. Uma curiosidade histórica, a casa dele, a capela dele, o núcleo dele é onde hoje é a Arena do Grêmio, na Vila Farrapos. Tudo ali havia um lixão sendo ocupado por barracos, e lá no fundo tinha uma chácara grande, que é onde é hoje a arena. Ali era a casa do Padre Inácio, a igreja dele, o alojamento dos outros padres. E ele deu origem à Universidade do Trabalho, que depois, quando eu lembro, não sei como é que isso aí evoluiu, nem como é que continuou. Padre Inácio Rafael Vale. Eu fui amigo pessoal dele, além de ele batizar a nossa filha, e acompanhar ele até o falecimento dele. Então, a espiritualidade sempre esteve comigo na medicina. Muitas vezes a pessoa acha que o cirurgião é uma pessoa muito seca, mas a maioria dos cirurgiões que eu conheço não. Tanto o Dr. Eduardo Lopes quanto eu sempre tivemos o hábito de fazer a prece antes da cirurgia dos nossos pacientes, né? E depois sempre nós agradecemos tudo aquilo que o nosso paciente recebe. Eu acho que esse é o princípio, né? E creio que essa base, então, da minha mãe, Padre Inácio, e toda essa vida, a espiritualidade me toca muito hoje, e tem tocado sempre. E isso é a forma de ver o paciente não como um paciente segmentado, é ver o paciente como um paciente completo, um ser humano total, né? Em que medicamente, clinicamente ou tecnicamente se divide, quer dizer, tem o especialista de cotovelo, tem o especialista do pé esquerdo, mas o paciente tem que ser entendido e tem que ser visto como um paciente integral, completo, todo, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro da sua própria vida. E isso a medicina tem perdido muito, muito, muito mesmo. E é lamentável quando se vê dezenas ou milhares até de profissionais trabalhando como médicos sem ter nenhum diploma que comprove a sua formação, não tem um mínimo atestado legal que comprove a sua formação como médico, mas que por ideologia de um partido ou outro, vêm e se soltam a trabalhar e fazer medicina no Brasil. Eu acho que isso é muito triste e vergonhoso para um povo. Outro dia eu estava dizendo para um colega, durante o meu tempo de Rosário, eu fazia almoço, eu almoçava e às vezes jantava no RU, Restaurante Universitário da URGS. Meu pai era muito amigo do gerente do restaurante, o Walter Azevedo, e como eu fazia alguns trabalhos para eles lá e coisa e tal, eu fazia o almoço lá e fazia às vezes o que precisava da janta, eu ficava estudando em Porto Alegre, mas almoçava lá. E em 64, eu estava aqui no ginásio, mas eu já estava fervilhando, porque a minha mãe acompanhou muito o Fidel Castro, acompanhou muito o Guevara, acompanhou. E o meu santuário de estudo, na garagem do meu pai, tinha as paredes pichadas dessa influência, da influência comunista. E o RU e o Rosário aumentaram muito mais. Então, houve uma época em que eu participei daqueles movimentos ali, né? Defronte RU, da briga com os brigadianos, das bolas de gude para os cavalos cair. Eu estava ali naquele meio ali. Mas tão logo eu comecei a observar que, na verdade, eu era muito mais uma massa de manobra útil para quem manipulava o sistema todo, eu saí daquilo.
Mas uma coisa que é curiosa, e que eu já escrevi também, que pouca gente sabe, isso eu devo dizer de novo, em Pelotas nós fomos, depois de rodar por pensão, casa de família, nós nos reunimos em quatro colegas de medicina e alugamos um apartamentozinho na frente da Santa Casa. E ali nós fazíamos a nossa vida, estudava e tudo. E o nosso apartamento foi invadido pelo DOPS 2 vezes. Invadido, pedalando porta, arrebentando com tudo, botando tudo para baixo. E um dos colegas, que é o Reinaldo Petter, uma pessoa que trabalhou no Coração do Botequim, tinha muitas ligações, não devia ser com ele. O Sérgio, que era um outro norte do estado, Marcelino Ramos, também não era com ele. O triangulinho daqui de Porto Alegre. Provavelmente o cara que estava visando fosse o velho, o Edinho do seu Aldo Cabelé, que teve lá naquelas broncas da João Pessoa. Mas pelos amigos que a gente tem, um vizinho de apartamento, um delegado de polícia aposentado, doutor Televisão, uma ótima pessoa. O braço direito do delegado regional de Pelotas era meu tutor, meu monitor na faculdade de medicina. É o cara que me acompanhava todo o tempo. E foram pessoas importantes para começar a desanuviar. Pelo menos que eu não fosse mais prestar depoimento na polícia e não tomar aquele chá lá de plantão lá, ameaçando pegar uma cana. E na época o meu pai se dava muito com um deputado federal, o doutor Rito Isser. E aí meu pai falou com o deputado Rito Isser, que por sinal pagou uma bolsa que eu tive lá em Pelotas, e deu uma bolsa, uma parte de uma bolsa. E o doutor Rito disse pro meu pai: olha, Waldo, diz para esse teu guri parar com essa história de se meter em política, viu? Trata de estudar, só estudar, e para de se meter nessas coisas. Não, mas ele não se mete mais. Não, mas já se meteu, né? Já, então, para de se meter nessas broncas. Às vezes as pessoas acham assim que tu é de direita ou tu é de esquerda, isso envolve. Eu acho que a medicina não pode. A medicina, sabe, tu não pode ter partido, tu não pode ter cor, tu não pode ter raça, tu não pode ter preconceito, tu não pode estar vestido de preconceito, de dogmas assim, que vai te impedir de tratar um paciente da melhor forma que tu possa. Não pode fazer isso. Mas não é o que acontece. Bom, da parte médica, eu acho que mais ou menos está delineado. Posso dizer também que em 88, mais ou menos em 88, o Hospital de Viamão saiu de um hospital pequeno para um hospital de médio porte, com uma UTI de 10 a 13 leitos, e um bloco cirúrgico de qualidade, com estrutura hospitalar de qualidade, de 30 leitos para 100 e tantos leitos. Então também foi a época em que eu comecei a deixar de trabalhar em Porto Alegre e cada vez mais me centralizar em Viamão. Então na década de 90, foi que, enfim, até metade da década de 90 eu comecei a ficar fixo no Hospital de Viamão. Se fez 2 equipes cirúrgicas, o Dr. Irajá e um outro colega, o Dr. Michael, e a outra equipe cirúrgica, eu e o Dr. Eduardo Lopes. E todo paciente cirúrgico do SUS de Viamão nós fizemos. E eu sou de uma época em que eu também fiz um plantão clínico, e fiz durante um bom tempo, coisa que os pacientes sabem, e ainda até hoje eu atendo mulheres que trazem os filhos em que eu fiz o parto. Fui plantão obstétrico do SUS em Viamão. Coisas interessantes. Nunca me imaginei fazendo um plantão obstétrico do SUS, mas na época foi necessário, e tu tens a formação, tu vai estudar, ia para Santa Casa, passava as noites acompanhando os colegas fazendo plantão, acompanhando os chefes de residência para aprender o que fosse necessário para poder vir executar aqui. E foi assim. Até que vieram os colegas de fora para ocupar o plantão do SUS de obstetrícia, e eu pude fazer só a cirurgia. Bom, outra coisa que as pessoas querem saber como é que é essa história do escritor. A história do escritor vem com o motociclista também. As duas mais ou menos têm uma certa
uma certa linearidade. Escrever eu escrevo desde sempre. Eu me lembro criança escrevendo. O meu pai escrevia muito. Meu pai escrevia à mão, fazia versos, fazia os pasquins, seja para legalidade, seja por eventos políticos, seja por campeonatos ou jogos que o Internacional ganhava. Meu pai fazia isso, gostava de fazer. Gostava de fazer versos, gostava de fazer rima. E fazia à mão, fazia folhas e folhas e distribuía na Farmácia Brasil, pregava nos bares. E depois que comprou uma máquina de escrever, ele começou a digitar isso aí, digitar e fazer com cópias carbonadas para poder distribuir os versos dele. E eu vi a caligrafia do meu pai muito bonita, eu tentava imitar a caligrafia do meu pai, uma caligrafia cartorial, extremamente bonita, legível, extremamente legível, e eu fazia isso naquilo que eu escrevia. Depois de um período sem escrever muita coisa, na Santa Casa, durante a residência, eu criei um jornal mural na Santa Casa. O nome desse jornal mural é o Catiguti. Para quem não conhece, Catiguti é um fio cirúrgico que vem de víscera de animal, normalmente é víscera de carneiro. A característica desse fio é que ele não é um fio forte, para tensão, como fio de linho, fio de nylon, fio de seda, e ele é um fio que absorve. A tendência dele é absorver e desaparecer. Então, a história do Catiguti, do jornal Catiguti, era basicamente essa. Ele não é forte e vai desaparecer com o tempo. Então, eu reuni um grupo de amigos lá que também estavam a fim de escrever. Então, nós fazíamos coisas. Eu imprimia e distribuía nas paredes da Santa Casa. Bom, aí começou a dar revolta, né? Aí comecei a me lembrar meus tempos de RU, né? Começou a dar uma revolta, que a gente mexia com as bases da Santa Casa. Santa Casa era um regime feudal, as enfermarias tinham dono, patrimônio, origem, pertence ao neto, que já pertenceu ao pai e pertenceu ao avô. E tu começa a fazer piada e gozação disso aí, fica uma coisa que... Aí os outros colegas foram saindo, foram caindo fora. Terminei eu como editor-chefe e único redator do jornal Catiguti. Até que um grande amigo, foi meu professor, o Kleber, professor Kleber, um dia foi cirurgião do HPS também, excelente pessoa, amizade. Acho que está na hora de tu parar com esse jornal aí, viu? Isso aí não tá dando boa coisa, né? Os caras vão querer te pegar aí, né? Vão te pegar, fecha esse jornal, para de publicar esse troço aí. Aí o Catigu realmente desapareceu, né? Quando eu comecei a andar em moto, em 71, sempre tive esse sonho de andar de moto. Eu sempre gostei de viajar de carro, mas eu sempre tinha o sonho de andar de moto. Eu não tinha moto porque eu não tinha dinheiro, né? Quando eu tinha algum dinheiro, não tinha tempo. Mas em 81 não, em 81 eu comprei uma motinha, uma ML 125 da Honda. Então, nas noites que eu estava em casa, eu pegava a moto, andava pelo centro de Viamão, botava um filho na garupa, uma mulher na garupa, dava uma volta no centro de Viamão e saía a minha moto. E assim eu fui tocando moto. E até que comecei a ter motos maiores e coisas. E comecei a escrever sobre as viagens de moto. Escrever e fazer viagem. Um amigo que nós viajamos um bom tempo junto, foi o Luizinho Zavarizi. O Luizinho gostava de escrever, escrevia e guardava os escritos dele no cofre. Eu escrevia, mas não guardava nada. Depois, quando eu comecei a guardar no computador, ficou pior, porque o computador, aquele disquete flexível, aquilo tudo, perdia e acabava tudo. Mas comecei a escrever. E, eventualmente, o Luiz conseguia que o Milton Santos publicasse. Não tinha muito boa vontade, diz o Zavarizi, de publicar, mas, eventualmente, publicava alguma coisa. Mas há bons anos atrás eu vinha fazendo textos e mandava para o Jornal do Comércio e mandava para o Correio do Povo. E o Jornal do Comércio eventualmente publicava algum texto meu. Publicava, digo, eu acho que eu estou no caminho, eu tenho que continuar escrevendo. Continuei escrevendo, até que um dia o Pedrão, isso aí foi 90 e poucos, sei lá,
Pedrão veio me convidar para... Pedro Negerinski, professor Pedro Negerinski, veio me convidar para escrever um jornal daqui de Viamão. E os assuntos, total liberdade, tinham espaço, mas o tema era da minha liberdade, da minha opção. Aceitei. Descobri anos depois que quem me indicou para o Pedrão Negerinski foi o próprio Luiz Alvarez, que o Milton não queria me publicar. E eu continuo escrevendo para o Pedrão, escrevi para os outros jornais, outro jornal dele, continuo escrevendo para Opinião já são 20 anos, ou mais de 20 anos. Então, na real, eu tenho quase 30 anos de jornal. Tive que fazer, numa certa época, fiz o registro de jornalista no Ministério do Trabalho. Havia uma pretensa perseguição a quem não tinha diploma de jornalista para poder escrever jornal. E isso aí estava ficando complicado. Então, fui no Ministério do Trabalho, apresentei os pré-requisitos lá que eles necessitavam, fizeram tudo. Depois de um tempo me chamaram e me deram o certificado, me deram o registro oficial, que está na minha carteira de jornalista. Não me considero jornalista, mas foi feito na época para poder continuar fazendo a minha atividade na imprensa. As colunas de jornal, daí eu não planejava fazer livro, realmente, assim, não estava no programa de planejar fazer livro. Essas coisas estavam se acumulando, papéis guardados, uns que eu publicava, outros que não publicava. E um dia eu me dei por conta que se a gente escrever para a gente mesmo ler e ninguém mais lê, é como um cachorro brincar com o rabo. Fica dando volta, fazendo festa com o rabo dele mesmo. E parece meio pejorativo assim, mas não é. É uma forma gauchesca de dizer as coisas. O gaúcho diz que quando o indivíduo está fazendo alguma coisa que não sai do mesmo lugar, está brincando, cachorro brincando com o rabo. E isso era a minha tarefa de escrever e, além do jornal, não publicar mais nada. E aí a Cledia, minha esposa, forçou o primeiro livro. Do primeiro saiu o segundo, do segundo saiu o terceiro, e o quarto estaria já pronto para sair, o negócio de pandemia não saiu. Tem material para fazer o quinto, sexto, sétimo, material que não falta. Então é feita uma seleção desses textos que saem em livros. Amigos me ajudam e venho tendo a felicidade de formar novos escritores e induzir a formação de novos escritores. Durante quase 10 anos o Pedro me deu um espaço de jornal para que eu publicasse da ALVE, Associação Literária de Viamão, gratuitamente, sem nenhum ônus para ninguém. Então, minha coluna de jornal tem o nome de Crônicas e Agudas, tem muito a ver com a medicina e com o jornalismo, como eu faço basicamente crônica. E por ser aguda, ser instantânea, ela vem e se apresenta, ela tem um início, tem um meio, tem um fim, ela tem o começo, tem o desenvolvimento e tem o acabamento. E também deu origem ao primeiro livro, Crônicas e Agudas, e a saga de Crônicas e Agudas. O segundo livro saiu como Crônicas e Pontiagudas, que em medicina se diz que quando uma coisa não é definitivamente aguda, de repente ela pode ser pontiaguda, meio em termos assim de lorota de gozação. O terceiro livro foi o Trinity, que a saga continua. Trinity porque é a Trindade, são os três. E no segundo livro eu abri espaço para uma amiga poetisa, a Lúcia Barcelos, que fez uma coisa que não havia sido feita, que eu desconheço que alguém tenha feito. Ela fez poemas que conversassem com as crônicas, ou que bailassem com as crônicas no livro. E no terceiro livro eu convidei vários amigos, médicos, não médicos, que também escrevessem no livro e fizessem, sem nenhum custo para eles. Eu acho que é um legado que eles podem deixar para a família, muitos que nunca escreveram no livro.
já tem participação no livro. Eu tenho participação em quase uma centena de coletâneas e participa da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Eu fui vice-presidente regional durante um tempo e agora está mais desativado. O que não está desativado nesse país de pandemia, né? O que não parou no país da pandemia, né? Da pandemia ou do pandemônio, né? E moto não ando mais, andei 30 anos de moto. Tive a felicidade de conhecer da Bahia para baixo todo o Brasil de moto. Conheci o Paraguai de moto, conheci o norte da Argentina, de Buenos Aires de moto, o Uruguai todo de moto. Eu e a Cledi, eu inventando a moto e a Cledi sempre junto, puxando mais a moto do que eu. De outras coisas a mais da nossa cidade, a nossa cidade, eu costumo dizer que a cidade, em 2000, eu tentei a vereança em Viamão. Fui suplente, assumi depois, um suplente como vereador de Viamão. E foi a oportunidade que eu tive na época. Eu aceitei o convite de uma liderança política. Eu nunca tive partido, não tenho partido, não quero ter nenhum partido político. E aceitei para que eu pudesse apresentar ou fazer alguma das coisas que eu tanto apregoava no jornal. E eu fiz o primeiro projeto de um hospital público para Viamão. Nós tivemos sempre um hospital de caridade, um hospital privado, e eu construí o primeiro projeto, primeiro anteprojeto de engenharia de custo parcial, que seria implantado, local de ser implantado, custo, vias de financiamento, modo de crescimento, tudo isso eu construí na época. Tive o auxílio da presidência da Unimed, de Porto Alegre, Dr. Jader Brodbeck, e que me ofereceu todos os canais que a Unimed tem de construção de hospitais e clínicas pelo país inteiro, me ofereceu e gratuitamente eu trouxe isso para Viamão. Na época, o partido que estava no outro lado, vamos dizer assim, adversário, para mim não deveria ser o adversário, criou uma falcatrua de um outro hospital em Viamão, que no fim nunca saiu do papel, durante todo o governo deles, não saiu do papel. Então, eu não me elegi, o que era o prefeito do meu partido não se elegeu, eu não tive oportunidade e tenho a convicção que se tu não está e o teu partido e todas as lideranças não estão juntos, não se constrói nada, fica cada um puxando o seu assado. Mas a experiência de ter sido vereador de Viamão, apesar de suplente assumir poucas vezes, eu acho que é uma experiência importante de vida, e eu acho que todos aqueles que se dispõem a fazer alguma coisa a mais pela sua terra, pela sua pátria, eu acho importante e eu acho que deveria ser cultivado isso. E o amigo estava me perguntando se eu tenho dissabores da ordem literária. Eu tenho experiências. O cirurgião aprende com experiência. Ele aprende não só com o que está nos livros, mas com a sua carreira cirúrgica. Né? O bom cirurgião é aquele que aprende consigo mesmo e aprende com os outros. Então, eu não tenho dissabores, eu não tenho mágoas e tristeza por coisas que poderiam ter sido feitas diferente em relação a mim, pela cidade, ou pelo local de trabalho. Não, eu acho que a gente faz o melhor na época que a gente pode fazer o melhor e dá o melhor. Eu acho que, como médico e como pessoa, eu tenho dado o meu melhor para a cidade. Tenho a honra de ter sido o primeiro médico da minha família, tanto do lado paterno quanto materno. A minha esposa foi a primeira cirurgiã dentista também, de toda a família dela. Hoje, na minha família, são 17 médicos e mais 4 da área de saúde. Então, cada vez que os meus sobrinhos ou os agregados falam isso, eu não me sinto glorificado, eu me sinto abençoado. Abençoado por Deus ter me dado essa oportunidade
Santa Teresinha me deu, né? Me deu essa oportunidade de eu fazer medicina, de ser médico e de carregar um lema que os meus pacientes diziam: doutor, o senhor é nosso médico, mas o senhor é nosso amigo. O senhor vem, o senhor senta com a gente aqui na casa da gente, o senhor come aqui, o senhor bebe aqui, o senhor não tem diferença. O senhor é da nossa gente. Então, eu acho que isso é uma das felicidades enormes que eu tenho na vida. E como o seu Aldo dizia, meu pai, Aldo Caveré, a única coisa que tu pode também deixar para tua família é o teu nome. O nome tu só tem um. Se tu fizer bom uso dele, ele vai ser respeitado. Se tu fizer mau uso dele, então é a honra que a minha família tem. É a honra do meu pai, é a honra da minha mãe. Pessoas simples, humildes, que trabalharam e fizeram o que era possível e que deram o melhor para os seus filhos. E eu só tenho que agradecer. A minha família, a minha esposa por me aguentar tanto tempo fora de casa, os melhores momentos que as famílias se reúnem, às vezes eu estou dentro de um plantão, estava dentro do plantão, às vezes não, muitas vezes eu estava dentro do plantão. Então a soma dos natais que eu tive em casa, ou das Páscoas e coisa, não é tão grande assim. Né? A soma dos aniversários que eu recebo chamado, que o telefone tocava, que o bip tocava e que eu ia e não tinha hora de voltar, e ela sempre teve consciência, compreensão comigo, e nunca houve nenhum tipo de cobrança, dos filhos também não. Eu tenho que agradecer. E agradecer a forma como as pessoas de Viamão me tratam. Apesar de eu estar com quase 70 anos esse ano, tanto tempo de medicina, eu tenho a bênção de Deus de ter sempre pacientes novos na agenda. Então, apesar de não fazer mais cirurgia, que eu não faço mais, fazer clínica de consultório, diversas coisas da medicina que eu tive que parar de fazer com o tempo, mas quando tu tens pacientes novos que estão consultando contigo, além daqueles que já são os teus pacientes tradicionais, antigos, que persistem contigo, que trazem os seus filhos, trazem os seus netos, continuam te encaminhando paciente, eu acho que a jornada que Deus permitiu que a gente fizesse foi boa, foi produtiva. E tenho esse reconhecimento, e tenho essa gratidão. Tenho essa gratidão, que é a gratidão ao meu paciente, que me permite entrar como eu entrei no seu corpo físico, entrar na sua intimidade da sua casa, da sua família, vim sentar aqui e não tratar necessariamente um problema de saúde orgânica, mas às vezes até uma orientação de vida, uma orientação de caminho. Então, só tenho que agradecer. Muito obrigado. E que Deus permita que continue tendo energia, força, saúde, vitalidade para tocar enquanto Deus quiser.